Boa tarde a todos e bem-vindo. Que bom tê-los novamente na nossa maratona de tecnologia, na nossa maratona de segurança. Eu sou José Luiz Marques, gerente de arquitetura e solução de seguranças da Embratel, e quero agradecê-los pela presença, por estarem aqui conosco. E hoje estamos iniciando novamente o nosso debate sobre como proteger as nossas empresas de cyberataques. Ano passado tivemos alguns fóruns muito interessantes que estão gravados no nosso canal da Embratel, que estão no YouTube, e eu convido vocês a reverem, a rememorarem esses momentos que a gente fez com vocês. Tem informações muito interessantes lá para vocês. E para esse nosso primeiro encontro, a nossa convidada de hoje aqui é a Sophos, que é uma das empresas líderes do segmento no Gartner, né? E a Sophos também é uma das pioneiras no uso de inteligência artificial em ferramentas de segurança da informação. O nosso tema hoje será exatamente sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial na segurança da informação. E esse é um tema que é muito interessante porque já vemos que outros segmentos, né, empresariais também estão utilizando bastante esse conceito de inteligência artificial aplicadas ao negócio. Recentemente eu vi um estudo, eu acho que foi num site da Accenture, que falava sobre o crescimento de inteligência artificial, especificamente na América do Sul, e ali já tinha um estudo que mostrava que as empresas de mineração no Peru, no Chile, já estavam usando equipamentos autônomos, né, com uso de inteligência artificial nas minas de cobre e de prata daqueles países, né? Há várias empresas na América do Sul, empresas de RH, utilizando algoritmos de análise de emoções, né, que é uma das vertentes de inteligência da informação. Sem falar no massivo uso de bots, né, pelos bancos, pelas companhias aéreas, pelos varejos, né? Enfim, todo mundo tem utilizado esses recursos de inteligência artificial no negócio. Então, por isso, para esse nosso primeiro encontro, vamos trazer para um debate exatamente o uso de redes neurais para entender o comportamento maliciosos. Ainda bem que você está aqui conosco, pois hoje essa vai ser uma conversa bem interessante. Vamos falar sobre como essas redes neurais são capazes de perceber um movimento diferente, né? Alguma coisa fora do padrão, compreender aquilo que pode ser um ataque e elas mesmas agir de forma a impedir esse ataque ou de impedir que esse ataque se concretize, né? Mas para falar um pouco sobre esse tema de redes neurais, hoje eu tenho o prazer de ter aqui conosco dois especialistas que vão nos ajudar nessa nossa jornada para entender melhor esse universo da inteligência da informação aplicadas em ferramentas de segurança. O Márcio de Oliveira, que é um dos nossos arquitetos de solução da Embratel, e o Rafael Foster, que é um dos engenheiros especialistas da Sophos do Brasil. Mas eu vou deixar que ele se apresente. Márcio, começando com você, fala um pouquinho para os nossos espectadores a seu respeito. Primeiro, boa tarde, né? Sou Márcio Oliveira, trabalho com tecnologia da informação há aproximadamente 16 anos, né? Desses 16, 12 dedicados à segurança da informação. Sou engenheiro da computação por formação, pós-graduado em cybersecurity. Já atuei nas mais diversas camadas, né, digamos assim, da área de segurança, desde a parte operacional, a parte de engenharia, arquitetura, agora atuo na parte de pré-venda. Já trabalhei também em diversos tipos de segmentos, desde consultoria, cliente final, hoje, obviamente, na questão de prestação de serviço em service provider. Acho que essa é a minha formação, Zé. Grande contribuição na área de segurança, acho que eu foco bastante em soluções e desenvolvimento de inovação. Obrigado. Obrigado, Márcio. Meu amigo Foster, sua vez, fala um pouquinho a seu respeito. Claro, bom, é um prazer. Primeiramente, boa tarde e obrigado a vocês por terem me convidado a participar dessa live. Eu sou Rafael Foster, eu faço parte do time de engenharia aqui da Sophos no Brasil. Bom, eu tenho aí 15 anos de experiência na área de tecnologia como um todo, mais focado em segurança da informação desde 2013, que foi quando eu fiz minha pós-graduação em segurança da informação pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada, né? Bom, além da parte de segurança, também sou programador, gosto de desenvolver códigos, também já fui de rede, sou apaixonado por Linux, então eu tento juntar todo esse conhecimento que eu
que eu gosto aí de ver de todas essas tecnologias e juntar tudo isso na parte de segurança. Obrigado, Foster. Bom, agora que vocês já viram aí que os nossos convidados são especialistas, conhecem muito sobre o assunto, fiquem à vontade, não esqueçam de preparar e mandar suas perguntas, que nós, durante esse tempo, vamos respondê-las, e se não conseguirmos respondê-las durante esse tempo aqui da nossa live, perdão, vamos mandar as respostas para vocês, ok? Bom, como começar a respeito disso? Eu, particularmente, que sempre fui meio nerd, né? Falar sobre inteligência artificial, redes neurais, inovações aplicadas nas diversas áreas, falar que a máquina começa a pensar, que a máquina começa a decidir, isso é muito empolgante, muito empolgante. Eu lembro que em 1980, no final dos anos 80, eu li um livro chamado A Sociedade da Mente. Acho que esse livro que começou a me levar a entender e a pesquisar mais sobre inteligência artificial. Esse livro foi escrito pelo Marvin Minsky, né? Acho que o Márcio e o Foster nunca ouviram falar do Marvin Minsky, mas esse cara foi um desses gênios que aparecem de vez em quando. Ele foi um professor do MIT, em 1960, ele criou já um laboratório de inteligência artificial no MIT. Então, a gente está falando, né, de pessoas que já estão falando desse tipo de situação há muito tempo atrás. Por isso, Foster, antes de entrarmos diretamente no assunto de como a Sophos está usando inteligência artificial, né, que embora pareça um tema novo, é um tema que, se parar para pensar, já vinha sendo discutido aí, como eu estava falando, há muito tempo. Acho que se a gente olhar um pouco mais atrás, a gente vai ver o Alan Turing, né, que o pessoal conheceu daquele filme, O Jogo da Imitação. Na década de 30, ele já tinha ganho um prêmio de estudo sobre inteligência artificial, né, que o Marvin Minsky depois se apropriou desse estudo e começou a desenvolver. Por isso eu acho interessante, antes da gente começarmos a falar efetivamente de como é que ela está atuando em segurança da informação, vamos falar um pouquinho, né? Vamos dar uma breve introdução sobre inteligência artificial para que a gente contextue todo mundo, né? Coloque todo mundo no mesmo contexto de conhecimento. Então eu queria começar a nossa conversa para que você realmente começasse a falar um pouquinho sobre a base, né? Sobre o que é a inteligência artificial. Claro, um prazer. Bom, então a inteligência artificial, né, é importante, Zé, porque é importante a gente explicar a base, porque o pessoal também, tem muita gente que às vezes não conhece a fundo, já ouviu falar de inteligência artificial, às vezes de televisão, em filme, alguma coisa, mas às vezes uma coisa muito superficial. Então, explicando também de forma bem rápida, que é bem sucinta, a ideia da inteligência artificial é a gente criar mecanismos para conseguir fazer com que uma máquina, um computador, ele consiga se comportar muito mais próximo do que o cérebro humano funciona, né? Existem diversos campos, né, diversas áreas, e a ideia é conseguir fazer com que esse computador ele consiga desenvolver a habilidade de conseguir pensar, né, como o ser humano faz. E uma coisa também muito importante da área da inteligência artificial é conseguir criar um modelo que eles chamam de self-improvement, ou seja, né, o que nós humanos, a gente chama de, eu sou autodidata, então eu aprendo de forma aí autônoma, eu aprendo sozinho, aí a gente vai conseguir trazer este modelo de self-improvement para os computadores, ou seja, eles vão conseguir aprender de forma aí completamente autônoma, sem nenhum tipo de supervisão humana, e também eles vão conseguir aí melhorar os algoritmos aí com o tempo também de forma completamente automatizada, completamente autônoma. Então, esses são dois campos muito importantes da área da inteligência artificial, né? A inteligência é um campo muito grande no final das contas, então tem toda a parte aí, por exemplo, os algoritmos que eu tenho utilizado também nos meus programas, que são algoritmos de NLP, né, de processamento de linguagem natural para reconhecimento de palavras humanas, de escrita humana dentro de um computador, né, porque você entende bytes, né, 0 ou 1, alguma coisa assim. Então, a inteligência artificial ajuda a gente a chegar mais próximo disso. E também os algoritmos que acho que o pessoal está mais acostumado a ouvir também, como machine learning, né, que é a ideia do o próprio computador aprender alguma coisa, e também o deep learning. Tá? Então, o deep learning ele é um dos algoritmos dessa área de machine learning. Tá? Então, bom, hoje em dia já existem diversas empresas utilizando esses algoritmos de deep learning, como, por exemplo, os carros autônomos do Google utilizam isso para conseguir aprender como é que ele vai dirigir, reconhecer os padrões, os sinais diferentes aí na rua. Bom, reconhecimento facial da Apple, por exemplo, da Samsung.
todos eles utilizam o Deep Learning. Então, basicamente, só para contextualizar, explicar um pouquinho da base aqui para quem não conhece, então a ideia do Deep Learning principal é conseguir trazer o mesmo formato como o cérebro humano funciona, baseado em neurônios, para dentro de um computador. Então, o cérebro humano, à medida em que eu olho para algum objeto, os meus primeiros receptores de dados, né, são os nossos olhos, a gente vai extrair informação daquele objeto e, a partir daí, cada neurônio ele vai ser responsável por entender uma característica daquele objeto. Então, alguns neurônios são responsáveis por entender linhas verticais, outros são responsáveis por entender linhas horizontais, um é responsável por entender uma cor azul, outro é uma cor vermelha, enfim. E aí, depois, entrando num consenso, todos os neurônios conectados, eles vão conseguir chegar a uma conclusão de que aquele objeto é realmente, por exemplo, uma caneca, por exemplo. Então, esse é o modelo, e isso o cérebro faz todo esse cálculo, todo esse processo de forma muito rápida, e essa que é a ideia do Deep Learning, de conseguir trazer essa velocidade de conhecimento de objetos, de conhecimento de arquivos, por exemplo, de padrões, para dentro de um computador. Tá? Eu recomendo, tem um vídeo que eu acho muito bacana, um documentário, bom, eu assisti já tem muito tempo, eu espero que ele esteja no YouTube ainda, que ele se chama AlphaGo, né? Então é de como o time do Google conseguiu desenvolver o Deep Learning deles para conseguir aprender e conseguir ganhar do maior campeão de Go, que hoje é o jogo aí mais complexo do mundo, né? Muito mais complexo que o xadrez, e como eles conseguiram desenvolver o Deep Learning para aprender isso de forma automatizada e aí conseguir ganhar desse campeão de xadrez. Então eu recomendo todo mundo que assista, quem se interessar por esse campo de estudos. Obrigado, Foster. A verdade é que esse tema, né, se tornou muito popular, a mídia explora bastante, você está falando de games, essas coisas, de fato que tem um apelo bem popular aqui. Às vezes a gente esquece da complexidade, né, de tudo isso, né? O conceito que tem por trás disso, de fato, é um conceito muito complexo e que vale a pena a gente se interessar e a gente realmente buscar mais informações a respeito disso. Mas, Márcio, o Foster falou um negócio aqui, quando ele estava dando essa explicação aí, ele falou a respeito de machine learning, falou um pouquinho a respeito de deep learning, e aí eu estou olhando aqui que ele trouxe, na verdade, a base de algumas ferramentas e soluções que a gente já usa hoje para proteger a informação dos nossos clientes aqui na Embratel, né? E aí eu queria trazer isso aqui para um contexto prático. Eu queria que você falasse um pouco, né, que você resumisse um pouco quais são, de fato, os benefícios que uma área operacional, por exemplo, pode ter a partir do uso de ferramentas como inteligência artificial, como redes neurais, né, utilizando esse tipo de solução. É um tema bem interessante nesse tocante, né? Porque cada vez mais, né? A gente tem hoje 2 células de operações, né? 2 SOCs, né? A Embratel possui um SOC no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? A gente, obviamente, atua com um ambiente de alta complexidade, né? De grandes clientes, né? Então, a gente tem desde a camada de detecção, prevenção, investigação, resposta a incidente, ou seja, a gente atua em todas as camadas, né? Como a gente comentou numa live anterior, né? Hoje a Embratel já tem uma solução de CIEM que já tem inteligência artificial embarcada. A mesma coisa a gente aplica para outras soluções, sejam elas soluções de firewall, soluções de EDR, como, por exemplo, a Sophos tem o EDR dela, que a gente utiliza hoje nos nossos clientes. Ou seja, em todo o ciclo, né, do que a gente chama de segurança em camadas, né, a gente encontra soluções que têm a utilização de IA, de inteligência artificial, e a Embratel não é diferente. A Embratel utiliza essas soluções para cada vez mais, né, trazer agilidade e inteligência, né, nesses processos que eu citei, seja ele para detectar ou seja ele para responder. E cada minuto que passa, né, nesse mundo onde novas ameaças surgem a todo instante, né, é um minuto a mais, é um segundo a mais em termos de abertura de exploração, né, ou seja, você tem uma superfície de ataque muito ampla e cada segundo que você não tem essa cobertura, se tem essa exposição, né? Então, assim, a Embratel realmente ela utiliza isso em todas as camadas. Então, além de a gente ter, obviamente, profissionais com alta expertise, a gente utiliza essas soluções de forma integradas, né? Todas elas, obviamente, em cada camada, com a sua inteligência artificial,
para diminuir sempre o tempo de resposta. Né? Até o mercado, tem até alguns estudos que a gente acabou de ler recentemente, né, falam muito em 100 dias, né, com tempo médio para detecção. No nosso ambiente, né, utilizando soluções que fazem o emprego da utilização de IA, né, a gente, obviamente, consegue entregar um tempo de detecção muito menor, não só pelo alto expertise que a gente tem com os nossos especialistas, mas pelo uso de IA nessas soluções, tá? De forma geral, é isso, Zé. Legal, Márcio, obrigado. Eu estou aqui pensando, enquanto vocês estão falando, né, e eu já tinha até trazido essa informação no início desse nosso papo aqui, que era como a inteligência artificial já está as empresas já estão utilizando a inteligência artificial nos seus próprios negócios, né? Eu estava aqui pensando, vocês estavam falando e o Rafael falou um pouquinho sobre Google, lá eu fiquei pensando, é verdade, esse contexto de ferramentas inteligentes apareceram muito mais perto da gente a partir dos smartphones que estão cada vez mais inteligentes e também nas ferramentas que a gente acaba utilizando, no dia a dia de pesquisa na internet. Então, a gente está vendo ali uma imensa análise de cruzamento de grandes massas de dados, a gente vê um monte de informação, a gente fala em reconhecimento facial de uma maneira tão clara, né, de uma maneira muito, muito próxima da gente, e não é difícil a gente perceber que se todo mundo está utilizando esse tipo de solução nos seus próprios mercados, o mercado de segurança também passaria a fazer a utilização desse tipo de ferramenta, certo, Foster? Então, eu queria trazer para você essa pergunta, né? Que você pontuasse melhor aonde o mercado ou fabricantes como vocês, ou empresas especialistas como vocês, estão empregando de fato esse conceito de inteligência da artificial na segurança. E aí, por que se utiliza isso? Então, aí, me atrapalhei aqui, mas duas perguntas para você. Aonde está se utilizando e por que está se utilizando? Bom, ótima pergunta. Só comentando uma coisa que você falou que é bem interessante. Eu lembro que em 2006, 2007, eu trabalhava numa empresa que... a gente trabalhava em empresa do Porto, né? E a gente tinha uma grande dificuldade de conseguir escrever um software para conseguir reconhecer letras e números aí de containers, né? Então, naquela época era muito complexo esse tipo de OCR, e hoje em dia a gente consegue reconhecer o rosto de uma pessoa, se ela está com óculos, sem óculos, a gente consegue reconhecer isso com tanta facilidade com inteligência artificial. Então, a gente vê como ela avançou muito rápido aí esses estudos, né? Mas focando aí, respondendo perguntas a partir de segurança, eu lembro que em 2013, quando eu estava ainda na faculdade na minha pós de segurança da informação, eu lembro que eu tinha um professor que ele falou uma coisa que ficou marcado para mim. Ele disse que, no final das contas, a segurança da informação é um modelo completamente reativo, né? Ou seja, sempre alguém tinha que sofrer um ataque para uma outra pessoa, para uma outra empresa descobrir que aquele ataque aconteceu e, a partir daí, começar a trabalhar em alguma remediação, né? Tentar resolver aquele ataque. Então, ele sempre dizia isso. Para ele, esse era o maior problema da segurança da informação. Isso em 2013, se falava muito ainda de IDS, né? Ainda na época. Hoje em dia, ninguém mais fala de IDS. Enfim, então ele dizia que esse era o maior problema da segurança naquela época. Bom, eu acho que o que mudou um pouco nesse cenário, né? Então, no final das contas, eu lembro que eu tinha um ex-chefe também que ele falava muito que, bom, ele gostava de criar frases de impacto, né? E ele dizia que a tecnologia da inteligência artificial, ela veio para equilibrar o jogo entre os mocinhos e os bandidos, né? No final das contas, a inteligência artificial vai conseguir ajudar a gente a ser muito mais proativo e ignorar esse modelo reativo, né? Por quê? Porque, explicando um conceito que é muito importante, né, o conceito aí de zero day. Né? Então, muita gente está acostumado conhece a ideia de antivírus de assinatura, antivírus de vacina, né, atualização de vacinas, e esses são os modelos de antivírus tradicional. Quando a gente trabalha com esse modelo tradicional, entra no modelo que meu professor dizia em 2013. Então, uma pessoa precisa ser infectada por um vírus, né? E a partir daí, depois que se descobre que existe aquele vírus, aí uma empresa começa a correr atrás e começar a desenvolver uma vacina para aquele vírus, né? Ou seja, sempre vai ter um paciente zero. Muito parecido com o que a gente está vivendo aí nos nossos dias de hoje. Tá?
mas esse realmente era um problema. Então, a inteligência artificial, ela vai conseguir fazer a gente mudar o jogo, ela já consegue hoje fazer a gente mudar o jogo, e a gente conseguir ter muito mais predição e entender que mesmo que aquele arquivo nunca tenha sido visto antes na vida, a gente vai conseguindo entender que aquele é malicioso, a gente não vai precisar mais ter um paciente zero, também não vai precisar mais ser em nenhum momento reativo. A ideia é que a gente consiga ser muito mais proativo nessas detecções também, tá, Zé? Legal, Foster, obrigado. Cara, como eu disse no início, né, é meio nerd, esse é um tema que é muito legal de a gente ver se concretizando, né, ele saindo dos livros de ficção científica e se incorporando no nosso dia a dia, né? E, acima de tudo, eu acho isso muito legal. Vou fazer uma pergunta para o Márcio, mas eu acho isso tudo muito legal. E aí você estava falando aqui, eu lembrei, né? O Lulu Santos fala assim: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Tudo muda o tempo inteiro no mundo. Então, para quem gosta desse tipo de coisa, é sempre uma novidade. Eu paro aqui, por mais que eu tenha lido, por mais que eu tenha visto, vejo vocês falando, isso é muito, muito, muito interessante. Né, Márcio? Então, eu aí queria pegar esse conceito que o Foster falou, e ele falou do negócio de zero day, e eu quero trazer essa questão do zero day para um tema mais operacional aqui, né, mais prático, o que significa isso no dia a dia das empresas. Por isso a minha pergunta a você é como é que essas coisas que ele está falando, de vacina, de zero day, como é que isso é aplicado em um ambiente de SOC? Né? Por que se ter um sistema de bloqueio, de reconhecimento dinâmico, né, de padrões de ataque, de reconhecimento de anomalias, de comportamento de zero day é importante dentro de uma dinâmica operacional? Consegue falar um pouquinho disso para a gente, Márcio? Claro, Zé. Até pegando o gancho, né, na explicação do Rafael, né, o que a gente tem tradicionalmente, o que a gente tinha tradicionalmente, né, ainda até que é bem utilizado, tá? O mercado, enfim, assim, a gente encontra muito cliente que ainda, por questões operacionais ou por questões de investimento, não consegue sair de uma abordagem mais tradicional, que é a abordagem que o Rafael explicou, que a gente chama uma abordagem mais estática, né? Que são, sei lá, assinaturas, né? Sejam IPS, IDS, antivírus, enfim, qualquer essas soluções mais tradicionais que são baseadas no modelo de assinatura ou no modelo de análise de tráfego de rede, né? O que a gente está falando hoje é que são modelos que datam do início dos anos 80, final dos anos 80, ou seja, é um modelo que já está extremamente utilizado, batido, né, e, assim, massificado. E, obviamente, hoje, com a gama de ataques que nós temos, a gente sabe que, assim, o tempo que você leva para desenvolver uma assinatura é uma vulnerabilidade exposta. E quanto isso pode custar, né? A gente passou por cenários muito impactantes recentemente. O próprio WannaCry foi um cenário bem impactante. Então, assim, todo mundo sabia o que estava acontecendo, só que ninguém tinha uma vacina. Até uma vacina, enfim, para cada desenvolvimento, para cada antivírus, para cada IPS ser desenvolvida, você continuava vulnerável. A ideia da utilização de IA em soluções, por exemplo, um EDR, né, é que é exatamente isso. Eu não dependo exclusivamente de ter assinatura, não dependo exclusivamente de ter um desenvolvedor do outro lado. Eu tenho uma solução que ela nativamente entende como um ataque se comporta, como um atacante se comporta, né? Como uma empresa, foi o que o Rafael comentou, né? Você tem uma linha de base, né? Como um determinado host se comporta normalmente, e neste momento ele passou a se comportar de maneira diferente, né? Eu acho que é este o poder que a IA traz para você. E aí, de novo, complementando o que eu já falei, você diminui muito o tempo de detecção. Então, tudo aquilo que você tinha de dependência de um fabricante ou dependência de um paciente zero, hoje você não tem. Você tem uma solução que ela entende os padrões, entende o que está acontecendo e toma as ações. Sejam elas ações preventivas, ações de resposta, a gente já tem IA aplicada em soluções de resposta a incidente. Então, não necessariamente eu preciso ter a interação humana para fazer uma resposta a incidente. Eu posso ter um EDR conectado, por exemplo, num firewall e fazer com que esse EDR dispare uma trigger e crie uma regra no firewall. Eu posso ter uma solução de SOAR fazendo toda essa orquestração. E, além de tudo, né, a IA também ajuda no modelo de análise, né? Porque antes a gente tinha soluções isoladas.
literalmente, né? Então, eu tinha um incidente que eu teria que investigar numa console de firewall, numa console de MPS, numa console de antivírus. Hoje não, com uma solução de EDR, por exemplo, eu consigo, de uma forma única, centralizada, ter uma visão global do que está acontecendo no meu ambiente rede. Então, aí se identifiquei um malware, para onde esse malware se espalhou, quais máquinas foram infectadas, para onde ele copiou determinado arquivo. Você tem isso muito fácil numa visão consolidada e integrada. Situação essa que não é aplicada uma solução tradicional de antivírus, onde ela vai identificar uma máquina, um host específico, você vai executar um scan em uma máquina, você não tem a visão do todo. Então, assim, a IA ela vem para ajudar muito em toda essa cadeia de operação, tá? Acho que basicamente isso, Zé. Valeu, Márcio, obrigado. É importante essa menção de rapidez, né? Essa menção de velocidade no atendimento. Aliás, essa é uma questão que pela dificuldade que ela traz, a gente vê que está sendo repensada pelas empresas, né? A gente vê que é uma das modalidades que vem sendo mais repassada ou terceirizada para empresas especializadas, para empresas como a Embratel, por exemplo, né? Que tem estoques com ferramentas, com pessoas, né? Então, porque é o que você falou, a velocidade é a chave nisso tudo que a gente está falando aqui. Mas antes de eu fazer uma pergunta para o Foster, deixa eu agradecer o pessoal que está nos assistindo, vocês que estão nos assistindo, obrigado por estarem conosco, obrigado por estarem nos acompanhando, espero que esteja sendo um papo interessante para vocês. Mandem as suas perguntas, mandem as suas mensagens, as suas informações. É muito bom tê-los aqui conosco, continuem conosco, que ainda temos muita coisa para conversar a respeito desse tema tão empolgante que é a inteligência artificial, que é segurança da informação. Aí, Foster, para mudar um pouquinho aqui para você, o Márcio trouxe essa questão de facilidade, trouxe essa questão de rapidez, né, que essas ferramentas trazem, né, essa boa nova, né, que as redes neurais trazem no dia a dia do ambiente de trabalho, né, e elas fazem isso, pelo que ele falou, fazem isso quase tudo sozinho, né, então elas vão ali, estão trabalhando, fazem uma análise, fazem bloqueio, fazem o trabalho pesado. Aí eu estava aqui pensando, Rafael, fala uma coisa, você acha que, então, se isso faz tudo isso sozinho, as redes neurais e inteligência artificial vão tirar o emprego desses analistas, desse pessoal que está assistindo a gente aqui agora? Bom, Zé, na verdade, eu acredito que não, porque, bom, de acordo com o estudo que até o próprio Gartner já fez, a inteligência artificial vai criar aí por volta aí de mais de 2 milhões de empregos. Então, eu acho que é uma área que tem muito a crescer ainda. Tá? Falando especificamente de segurança, eu acho que a inteligência artificial, ela realmente, né, como o Márcio comentou, como você comentou, ela faz boa parte do trabalho, ela vai conseguir aí processar uma grande massa de dados e a partir daí consolidar esses dados aí tudo num lugar só, né? Então ele vai deixar tudo mais mastigado de uma certa forma, mas é importante ter alguém que tenha expertise naquela ferramenta, expertise aí em todo o conceito também, para conseguir adequar tudo isso que você está recebendo de dados no modelo da empresa, o que é importante para a empresa e o que não é, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos em algum filme, alguma coisa assim, que uma máquina ela nunca vai substituir um piloto de um avião, por exemplo. Né? E por quê, exatamente? Porque acho que o grande lance, né, o fator X aqui do piloto de avião, é que a intuição humana ainda é uma coisa muito importante. Tá? Então, é essa intuição humana que vai injetar, às vezes, adrenalina o suficiente para um piloto reconhecer que ele está numa situação de perigo e, a partir daí, conseguir fazer uma manobra, né, juntar a expertise dele e fazer uma manobra para acabar conseguindo salvar vidas. Então, é a mesma coisa para ir para o profissional do SOC. Então, o profissional do SOC ele vai juntar a expertise que ele tem com a intuição dele também para perceber que tem alguma coisa suspeita acontecendo no ambiente e, a partir daí, ele vai conseguir aí remediar e, grande parte dos casos, acabar salvando várias empresas de algum incidente. Tá? Bom, eu acho que o mercado mudou muito também, né? Então, o mercado ele tem falado muito de conceitos mais novos, né? Então, conceito a gente fala bastante do EDR, né, que o Márcio também comentou, o Márcio tem bastante expertise nesse assunto, e o mercado tem corrido bastante para um modelo agora mais novo chamado de XDR. Então, o XDR é a habilidade de você ter
o EDR que você tinha antigamente, né, que você tem hoje em dia, por exemplo, no seu produto de endpoint, ele vai se estender pela sua rede e vai conseguir abranger mais produtos. Então, o XDR ele vai complementar a informação do seu endpoint com a informação do firewall, com a informação do seu e-mail, por exemplo, e todo mundo sincronizado através de um banco de dados único. Tá? Então, o XDR ela é uma ferramenta que ela vai ser muito mais extensa pela sua rede, mas ainda assim ela precisa de alguém no SOC para conseguir fazer essas análises, para conseguir entender o que está acontecendo ali na sua rede como um todo, e a partir daí, utilizando também a intuição e expertise dele, ele vai conseguir fazer uma remediação daquele caso. Tá? Comentando uma outra coisa bem rapidinho sobre a questão sobre os empregos, aqui a gente tem um departamento de pesquisa, né, chamado Sophos Labs, e os Sophos Labs hoje, eles recebem aproximadamente aí perto de 500 mil arquivos novos por dia. Tá? São arquivos que nunca foram vistos antes. Arquivos, eu digo malwares, né? Vírus propriamente ditos. 75% dos arquivos, desses malwares que a gente tem encontrado por dia, eles são malwares que nunca foram vistos antes e que eles nunca vão ser vistos de novo. Ou seja, são vírus que foram feitos direcionados para aquela empresa específica. Não é como no passado, até o caso que o Márcio comentou do WannaCry, que, bom, é o mesmo vírus que ele atacou vários ambientes no mundo inteiro. Agora eles são muito mais focados em vírus, ele pode ser escrito especificamente para uma empresa. Então, se a gente olhar essa massa de dados tão grande, a gente precisa realmente de pessoas bem treinadas para conseguir receber essa massa de dados, conseguir entender o que é aquele ataque, o que é aquele malware, e a partir daí utilizar esses dados novos para conseguir treinar de novo a nossa rede neural, a nossa inteligência artificial. Então, por isso, na minha opinião, quis trazer tudo isso aqui para exemplificar o quanto que a inteligência artificial, no meu ponto de vista, ela não vai tirar empregos, pelo contrário, ela vai criar mais empregos, mais oportunidades em áreas diferentes, mas ela vai trazer, acho que, um campo muito grande para a gente começar a explorar no futuro, Zé. Obrigado, Foster. Márcio, então, como dizia o Chapolin Colorado, não entremos em pânico, temos emprego aqui ainda, nós trabalhamos em segurança da informação, temos emprego ainda para continuar, e aí vou até continuar nesse tema aí que o Foster colocou algumas coisas interessantes, eu queria continuar nesse tema aí, que é sobre a importância, né, da capacidade de análise aí do ser humano e como é que ela pode nos ajudar e ser ajudado por ferramentas automatizadas, né? E aí, falando em ferramentas automatizadas, a gente falou de algumas aqui, mas me veio na cabeça quando vocês estavam falando aí, de CIEM e de SOAR, que são ferramentas que todo mundo aí, que às vezes estão nos ouvindo, conhecem e usam no dia a dia. Por isso que eu queria que você conceituasse, Márcio, um pouquinho sobre essa utilização, né, essa importância do ser humano aí e das ferramentas inteligentes que o Foster começou a falar para a gente. Basicamente, né, a utilização, a Embratel, por exemplo, né, usando, obviamente, o nosso modelo, né, a Embratel, todas as soluções da Embratel de segurança, né, elas partem como premissa básica, né, de uma solução, das soluções core, né, que são o CIEM e o nosso SOAR. Então, todos os serviços de segurança hoje são ancorados nessas duas soluções, né? Que utilizam inteligência artificial. Então, a utilização massiva da inteligência artificial nesse sentido é, obviamente, para ganhar em tempo de detecção, em tempo de resposta, o que a gente já falou várias vezes ao longo dessa live. Mas o importante, na linha do que o Rafael deixou claro, é que o nosso time de especialistas, ele continua atuando em cima da solução, ele continua trabalhando em cima da solução. Então, por mais que a solução tenha inteligência artificial para que tenha agilidade, esse time de especialistas ele nunca vai sair de cena. Por quê? Porque a ideia é que a segurança é feita em camadas. Então, para determinado tipo de ataque, onde você tenha, obviamente, ali um comportamento adverso e algo que não é conhecido, como já foi falado, Zero Day, a inteligência artificial ela vai atuar, perfeito. Ela vai fazer o trabalho dela de forma ágil, de forma rápida, agnóstica a vendor, ela pode fazer uma resposta, mas naquele cenário onde um comportamento ele não é válido para um determinado ambiente, mas, porém, não é um comportamento malicioso do ponto de vista de segurança. Por exemplo, é um usuário fazendo fraude, né? Um usuário interno fazendo fraude. Isso não é uma ameaça do ponto de vista de segurança da informação, não é um malware.
mas é um comportamento que obviamente, a empresa não gostaria de ter. Esse tipo de análise, ele vai continuar sendo feito por um especialista, porque a inteligência artificial ela vai entender comportamentos maliciosos, ações maliciosas, regras de negócios, por exemplo. Isso normalmente, no formato que a gente trabalha hoje, isso não é detectado por uma IA. Então, assim, o time de especialistas ele vai continuar existindo, até porque você tem soluções, nesse espectro de soluções de serviço de segurança em camada, é o arquiteto, né, esse especialista que vai enxergar todas essas soluções com uma visão um pouco mais macro, né, e vai fazer com que elas se integrem e entregar valor agregado no final do dia. Então, esse especialista ele é super relevante nesse processo como um todo. E ter essas soluções ancoradas, na verdade, literalmente a junção do mundo perfeito, né? Você tem soluções que te entregam agilidade, você tem especialistas que têm capacidade de trabalhar com as soluções, entregar aquele resultado, aquela resposta o mais rápido possível. É basicamente isso, né? Legal, Márcio. Obrigado. Antes de eu passar um tema para o Foster aqui, eu estava aqui querendo agradecer ao pessoal que está ligado. Estou vendo muita gente assistindo, bastante gente participando. Continue conosco, preparem suas perguntas, mandem suas perguntas, nos enviem, que a gente vai dar sequência para vocês. Muito obrigado por vocês estarem conosco. É sempre um prazer tê-los conosco aqui, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. E aí, Foster, acho que a gente já conceituou bastante sobre inteligência artificial, já falou muito sobre redes neurais, já falou sobre comportamentos maliciosos, já falou da importância das pessoas, já falou do trabalho das máquinas. E aqui queria que você trouxesse aqui para a gente o que de melhor a Sophos está fazendo no portfólio dela que tragam essas inovações de redes neurais, de inteligências artificiais. O que está acontecendo no portfólio da Sophos com relação a isso, Foster? Verdade, Zé. Bom, a gente tem bastante coisa hoje. Como você falou no começo, né, a Sophos é pioneira nesse campo aí de inteligência artificial, pensando em segurança, né? Então, tem muito fabricante hoje em dia que fala de segurança, fala de machine learning, por exemplo, né? Mas os algoritmos, às vezes, não são tão avançados, né? Então, a Sophos foi a pioneira a conseguir colocar o algoritmo de deep learning dentro da nossa inteligência artificial, dentro dos nossos produtos de segurança, tá? Esse algoritmo, a gente vem desenvolvendo desde 2009, né? Junto com a DARPA. Então, para quem ainda não conhece a DARPA, é o laboratório de pesquisa aí que desenvolveu a ARPANET, né, que hoje é a internet que a gente tem hoje em dia, né? E, inclusive, a DARPA já vem há muitos anos aí financiando estudos nessa área de pesquisa de inteligência artificial. E, inclusive, o próprio Marvin Minsky, que você comentou aí, Zé, no começo, ele também foi financiado por um tempo pela DARPA, aí lá na década de 60, 70, né? E a DARPA vem desenvolvendo isso até hoje. Bom, então... Desculpa, a gente vem desenvolvendo isso, como eu falei, em conjunto com eles desde 2009, e hoje a Sophos é a fabricante que tem a rede neural com Deep Learning mais madura do mercado. Tá? O que isso ajuda a gente? Por que a gente escolheu esse modelo? Então, o Deep Learning hoje, ele oferece para a gente uma velocidade de detecção muito superior a qualquer outro tipo de algoritmo, tá? Porque o Deep Learning, ele ajuda a gente a conseguir descobrir, né? A gente vai acelerar essa descoberta de ameaças e a gente vai conseguir trazer uma coisa muito importante que é a predição. Então, a predição, a gente vai conseguir perceber se aquele arquivo que chegou na máquina do seu usuário, né, ele seja um arquivo já conhecido ou não, né, seja um arquivo completamente zero day, como a gente comentou antes, a gente vai conseguir saber se aquele arquivo ele realmente é malicioso ou não em até 20 milissegundos, tá? Isso quer dizer o quê? Eu sempre gosto de brincar assim para o usuário perceber a velocidade disso, mas eu gosto de contar que, por exemplo, se um usuário ele pegou um pendrive que ele achou na rua, né? E esse pendrive, por padrão, ele sempre vai espetar na máquina da empresa, nunca no notebook pessoal dele, mas se ele pegar esse pendrive infectado e colocar na máquina dele, antes dele mexer o mouse para abrir aquele pendrive, já vai ter dado 20 milissegundos e o nosso Deep Learning já conseguiu descobrir se aquele pendrive tem alguma coisa infectada ou não. Então, essa velocidade que o Deep Learning traz para a gente, que ajuda a gente a realmente proteger os nossos usuários aí de qualquer tipo de ataque mais real. Tá? Uma outra coisa bem importante também do porquê que a gente utiliza o Deep Learning é que a gente consegue trazer todo o modelo matemático de uma forma bem leve e ele consegue
existir o modelo matemático inteiro dentro da máquina do usuário, e ele vai consumir por volta aí de 20 megas de memória, que hoje em dia não é absolutamente nada. Então, a gente não precisa de uma conexão ativa com a internet para conseguir mandar o arquivo, nem nada. Na máquina do usuário, chegou um arquivo, a gente vai conseguir descobrir em 20 milissegundos se ele é malicioso ou não. E isso é muito, muito importante. Tá? Isso estou falando do nosso endpoint, mas além do endpoint, a gente também tem inteligência artificial nos outros produtos. Tá? Então, se você tiver o Firewall da Sophos, né, fazendo uma proteção de rede do seu ambiente, com a VPN e tudo mais, a gente também consegue empregar a inteligência artificial no nosso algoritmo de Deep Learning, também nesse Firewall. Bom, a gente também tem a inteligência artificial rodando em dispositivos móveis, né? Então, por exemplo, um usuário que tem um celular com Android, ele também conta com essa inteligência artificial dentro daquele celular, né? Estou dando um exemplo aqui, mas uma outra coisa que é muito importante, e aí entra muito no que o Márcio comentou, na ideia de camadas e de comportamento, é que a nossa inteligência artificial também consegue entender comportamento. Tá? Então, quando ele consegue olhar o comportamento, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Então, uma máquina virtual, ela sempre se conecta com alguns servidores, com um banco de dados específico, alguma coisa assim. E aí, de repente, a gente percebeu que aquela máquina fugiu do comportamento padrão dela. Ela começou a se conectar com um IP diferente, ela começou a ter um padrão de comportamento de uso de CPU, de programas, de uma forma diferente, enfim. Qualquer coisa que fuja do comportamento padrão dela, a nossa inteligência artificial ela vai conseguir entender essa fuga de comportamento e, a partir daí, ela vai conseguir gerar uma notificação, né? Gerar uma notificação para o SOC, por exemplo, ou até mesmo tomar alguma ação em cima aí daquela máquina virtual, tentar ajudar numa remediação em conjunto aí com o time do SOC. Então, é muito importante, a gente emprega isso em vários produtos, e a ideia realmente é fazer isso como o Márcio comentou, né? Fazer essa segurança em camadas, todas elas sincronizadas e com inteligência artificial. Acho que basicamente é isso, Zé. Legal, Foster, obrigado. Obrigado. O Márcio, o Foster aí estava comentando sobre o pioneirismo da Sophos, né, no emprego dessas ferramentas. Eu estava aqui me perguntando se de fato isso transformou alguma coisa, se isso aí foi mais fácil, se isso o usuário final, o cara que está nos assistindo aqui hoje, ele consegue ver esse resultado na prática. E aí eu lembrei, ele estava falando especificamente de endpoint, eu lembrei que a gente, e você especificamente fez uma implementação interessante há alguns meses atrás aqui, recentemente, de um projeto bem grande de EDR com inteligência artificial, e foi foi exatamente com a ferramenta da Sophos. Traz um pouquinho essa experiência na prática, vamos mostrar para o nosso cara que está assistindo o que de fato isso na prática quer dizer. Tá bom? Claro. Até para... A gente tem duas questões aqui, até para explorar um pouco mais com clareza, né? Por que a gente partiu por uma solução de EDR, né? Quando a gente, obviamente, estava analisando o mercado, a gente analisou diversos fabricantes, analisou a Sophos, né? E a gente entendeu a maturidade, assim como o Rafael vem explicando ao longo da live, né? A maturidade do produto da Sophos, né? A inteligência artificial, a forma de implementação, tudo isso foi considerado por nós, né, ao longo da nossa avaliação. Acho que uma coisa muito importante que tem que ficar claro para todo mundo é que hoje, cada vez mais, né, os ataques são feitos também com soluções que possuem IA. O atacante, ele também evolui na mesma capacidade, na mesma velocidade, ou na verdade muito maior na velocidade do que nós que estamos defendendo do lado de cá, evolui, né? Então, assim, se esse modelo de ataque não é um modelo mais tradicional, onde a pessoa também faz um ataque tradicional, um ataque, sei lá, pega um malware exclusivo, roda, isso não é mais o comum, né? O comum é que um atacante faça uma exploração utilizando soluções de IA, para ter mais agilidade, para ter mais foco, para ser mais agressivo nesse sentido, né? Então, fazer a defesa do nosso lado com uma solução estática, como a gente comentou aqui, soluções baseadas em assinatura ou análise de ambiente de tráfego de rede, não faz o menor sentido, né? A gente fica com, literalmente, você tem um caminhão vindo e você está com uma peneirinha para segurar esse caminhão, né? Assim, você não consegue acompanhar na mesma velocidade, né? Até para pegar um exemplo, né? Quando a gente foi para uma implementação junto a um cliente, né?
A gente fez, obviamente, a definição do projeto, como você comentou, né? A gente fez todo o processo de POC, de demo. É um produto, o EDR da Sophos é um produto muito maduro, é um produto muito flexível, uma console em nuvem, o que proporciona uma implementação muito ágil, né? A gente não depende de fazer uma instalação de um servidor numa infraestrutura do cliente. Então, nessa situação atual de pandemia, onde a gente tem uma grande quantidade de usuários espalhados, né, em home office, fora do escritório, então aquela abordagem também tradicional de implementação, de você tem um servidor on-premises e o agente reportando para esse servidor, seria extremamente complicado, né, quando você tem usuários remotos. Como a console em nuvem, você pode ter o agente instalado em qualquer endpoint, e esse endpoint não precisa necessariamente estar dentro da companhia, muito pelo contrário, todas as políticas são replicadas através da nuvem para esse endpoint, aonde quer que ele esteja. Então, o formato de implementação é muito interessante. Se tem um caso, né, que eu acho que define muito a utilização da IA, né, da inteligência artificial. Nesse processo em específico, o cliente tinha uma solução tradicional, um antivírus baseado em assinatura, já tinha um certo tempo, obviamente, e ele também tinha essa mesma solução tinha a feature de virtual patching, né? E ele nos questionou ao longo do processo se a gente tinha uma feature de virtual patching. E a gente explicou para ele, não, o produto não tem essa feature de virtual patching porque não é necessário. O nosso modelo de implementação, o nosso modelo de trabalho é totalmente diferente. Eu não preciso instalar um patch, eu não dependo de uma assinatura. Eu tenho a inteligência artificial para entender o comportamento. Então, de novo, eu vou depender de alguém criar um patch para mim. Tudo bem, eu tenho um virtual patch, mas se eu já não consigo aplicar o patch, aí eu vou ter mais uma camada, mais alguém desenvolvendo. Eu volto para o modelo tradicional. Aqui não, eu corto esse modelo. Eu não dependo de ninguém desenvolver nada. Eu tenho inteligência artificial entendendo o comportamento. Eu não tenho, eu preciso instalar um virtual patch nesse servidor. Saiu o virtual patch, eu estou descoberto, eu estou coberto? Não. Eu não tenho nada disso. Eu tenho um agente instalado com inteligência artificial, assim como o Rafael falou, super leve, e ele vai entender o comportamento. Eu não dependo de mais nada, tá? O cliente entendeu, a gente fez um teste, foi muito rápido, a gente faz a demo, a gente pode fazer o POC no ambiente do cliente também com extrema facilidade, fez todo o processo, e a gente saiu vencedor. Acho que o mais legal desse caso, né, para quem está do outro lado, nos ouvindo e entender, né, é um projeto extremamente, se você pensar bem, né, são 5.000 endpoints, né, espalhados ao redor do Brasil, não todos concentrados na mesma localidade, você já tem uma questão de geografia complicada, mesmo assim o deployment foi super rápido, a gente foi super flexível nas abordagens, na criação de políticas, a gente levou em média, assim, entre início do projeto e, obviamente, setup, definição e instalação dos endpoints, menos de 60 dias. O que você hoje, para um projeto tradicional, você não consegue enxergar, né? Você carece de instalação de um servidor, política de firewall, libera isso, libera aquilo, faz o deployment nas máquinas, precisa de GPO, você precisa de uma série de itens para fazer um trabalho desse. Com esse modelo que a Sophos aplica, é totalmente diferente. A gente consegue ser muito ágil e entregar valor para o cliente, assim, muito rapidamente. Sabe? Obrigado, Márcio. Que bacana, né? Que legal. Mas o que não é legal é que o nosso tempo está se esgotando, a gente já está aqui falando há algum tempo e vamos ter que dar uma brecada nisso aqui. Eu vou aproveitar, então, esse tempo que se esgotou e eu vou pegar algumas perguntas que nos chegaram aqui via chat e eu vou repassar para vocês, tá bom? Aí, para que vocês sejam até breves nessas respostas aqui. Foster, tem uma questão aqui, eu acho que está um pouco em linha com isso aqui, mas é bom que você complementa o que o Márcio falou. E a pergunta que ele está me falando aqui está o seguinte, deixa eu ver aqui, então não faz mais sentido termos aqueles antivírus que ainda trabalham apenas com modelo de assinatura. Certo, Foster? Bom, com certeza. Então, a resposta é com certeza. A gente tem visto, acho que depois de começar essa pandemia, né, vou ser bem breve aqui, mas depois que começou toda a pandemia, muita gente ficou em casa, muitas empresas acabaram ficando, de certa forma, desprotegidas. A gente viu a quantidade de ataques que a gente teve no mundo inteiro, especialmente aqui também, né? Diversas empresas aí foram atacadas, tiveram seus nomes aí noticiados, na mídia e tudo mais.
e a grande maioria delas ainda utilizava uma solução que é tradicional, porque ela utiliza esse modelo de assinatura. Tá? Então, para a gente acredita que o melhor modelo de todos seja quando você começa a trabalhar com uma solução focada em camadas, que foi o que a gente tem falado nessa última fala também do Márcio, ajuda muito nisso. Então, quando a gente tem várias camadas, a gente vai conseguir dificultar cada vez mais aí o sucesso de um ataque de um hacker. Né? Então, até como uma coisa que eu comentei antes, que é bem importante frisar aqui, então, o nosso time da Sophos, a gente recebe mais de 500 mil malwares novos por dia, né, únicos por dia, e 75% deles são exclusivos, né, são vistos apenas uma única vez, ou seja, são ataques direcionados, às vezes, a uma empresa especificamente. Então, com isso, os atacantes estão cada vez mais sendo mais inteligentes, utilizando inteligência artificial, para conseguir realmente efetivar esses ataques no ambiente deles. Então, o nosso papel como fabricante de segurança é conseguir dificultar ao máximo esse ataque para eles. Tá? Então, bom, eles analisam também o custo que eles têm para conseguir invadir uma empresa. Então, para eles também tudo é dinheiro, né, no final das contas. Eu digo aí os atacantes. Então, no nosso caso, a gente vai deixar esse custo cada vez mais alto, cada vez mais elevado, implementando cada vez mais camadas, para quando o atacante ele começar a olhar e falar assim, olha, eu tentei invadir esse ambiente, mas eu vi que tem uma certa tecnologia ali, e para a gente o custo para invadir vai ser muito alto. Então, não faz sentido a gente invadir esse ambiente, essa empresa, vamos procurar uma outra empresa. Então, a ideia é a gente conseguir realmente ter várias camadas aí para conseguir fazer a proteção do ambiente. Né? Então, acho que tudo isso a gente, em conjunto com o nosso modelo do InterceptX, né, que é o produto que o Márcio implementou aí com o nosso EDR, né, hoje ele é considerado um Next Generation Endpoint, justamente porque ele trabalha com inteligência artificial e diversas camadas aí de proteção. Então, no final das contas, um atacante ele vai ter que passar pela inteligência artificial, depois ele passa por várias outras técnicas, várias outras camadas que tem dentro da máquina do usuário, e por fim, se ele conseguir passar em todas elas, aí ele vai entrar numa última camada, que é a nossa camada de comportamento. E aí a gente vai analisar o comportamento daquele processo, comportamento daquele arquivo e tudo mais, e se ele realmente conseguir passar essa camada de comportamento, que já é muito difícil, né? Aí sim ele conseguiria ter um ataque muito bem sucedido. Por sorte, a gente não tem nenhum caso até hoje de nenhum cliente, nenhum atacante que conseguiu passar todas essas camadas. Geralmente, inteligência artificial pega praticamente quase todo o ataque, né, desde o começo, mas é importante realmente ter várias camadas para dificultar aí cada vez mais. Então, ter isso, ter o nosso modelo de EDR, que ele vai analisar o comportamento aí do que está acontecendo naquela máquina, conseguir entender se tem alguma coisa que é suspeita, né, e a partir daí, com essa ação suspeita na máquina de um usuário, ele conseguir gerar uma notificação, conseguir fazer um isolamento, conseguir mandar para um time terceiro, aí, como o time da SOC e da Embratel, para conseguir aí atuar de forma bem rápida naquele ambiente e atuar também fazendo uma limpeza, aí, neutralização daquela ameaça. Então, realmente, esse é o nosso modelo. Respondendo a pergunta no final das contas, então, com certeza, não utilize a solução tradicional, tenha uma solução aí Next Generation com inteligência artificial para você realmente poder dormir tranquilo, né, Zé? Bom, obrigado, Foster. O Foster repetiu um negócio aqui, Márcio, tem uma pergunta aqui que ele já tinha comentado numa resposta dele lá em cima, ele voltou a falar um pouquinho aqui. A pergunta que veio aqui era para explicar um pouquinho por que da dificuldade de um atacante passar pelas diversas camadas, né? E aí eu vou fazer isso para você, Márcio, porque esse tema de segurança em camadas é um tema que a gente fala muito aqui na Embratel. Né? A gente fala muito isso sobre segurança em camada na Embratel, a gente tem uma estratégia de segurança em camada, então eu vou trazer para você, porque eu acho que vai ser fácil para você responder essa pergunta aqui, que estavam me perguntando como fazer essa proteção em camadas aqui. Márcio, você está no mute. Perdão. Zé, como você comentou, né, o nosso portfólio hoje ele é todo desenvolvido na questão de segurança em camadas. Né? Literalmente, nós temos uma série de camadas e cada camada tem ali sua solução, o seu serviço dedicado para proteção daquela camada em questão. Né? O que a gente costuma fazer, o que a gente tem visto muito, né, em diversas reuniões e eventos que a gente vem fazendo ao longo do ano, né, dos últimos tempos, é que todo
Então, o profissional responsável pela área de segurança corporativa ou de segurança da informação da área corporativa, ele entende a necessidade de ter a abordagem de segurança em camadas. Tá? Isso é senso comum entre todo mundo. A questão você tem um mar de soluções, você tem um mar de serviços, né? Aí você tem várias questões que são bem complexas, como profissionais capacitados, várias consoles, os produtos normalmente não são integrados, você tem a questão do budget, ou seja, você tem uma série de questões aí, de pontos que literalmente fazem com que essa abordagem em camada ela não seja não tenha uma adoção tão forte, né? O que nós da Embratel, exatamente como a gente comentou no início, né? A nossa abordagem é exatamente essa. Então, o que a gente procura levar para o nosso cliente? Para que ele entenda que a Embratel tem essa estratégia de segurança em camadas, que a Embratel, obviamente, vai entregar as soluções atreladas aos serviços de cada camada, e que esse esforço que ele tem, esse esforço operacional, essa questão de consoles segregadas ou separadas, para que tudo isso venha para a gestão Embratel, para que a Embratel, no final do dia, entregue um serviço para o cliente. E aí sim, ele faça a adoção da segurança em camadas de forma muito mais tranquila, para que aquilo não seja um fardo. Ou seja, eu preciso comprar um Fire, eu preciso comprar um EDR, enfim, vai empilhando solução, você vai ter várias consoles. Não, a ideia é exatamente o contrário. A Embratel vai sentar com você, cliente, com você responsável, vai entender o que faz sentido para você, porque, de novo, não é um modelo estático, né? Não existe uma bala de prata. Você tem que comprar essas e essas soluções e é isso aqui que vai te defender. Não, longe disso. A gente vai sentar com cada um, vai entender o tamanho da empresa, a complexidade do ambiente, cada solução que se adequa à necessidade do cliente, o tamanho da necessidade do budget, ou seja, é tudo customizado. A ideia da Embratel não é levar um serviço, uma plataforma, digamos assim, estática, muito pelo contrário. Assim como a gente veio falando de IA ao longo da apresentação, né, a ideia aqui é levar literalmente um modelo customizado, que seja adequado a cada cliente. Segurança em camada é essencial, é essencial. E, além de tudo, a ideia da Embratel, como eu já não é só, eu vou vender uma solução de ideia, eu vou vender o Fire, longe disso. A nossa posição é estar ao lado do cliente como um Trusted Advisor, exatamente isso. É deixar com que o cliente tenha paz de espírito, tranquilidade, assim como o Rafael comentou, né? Que ele possa ter uma noite de sono mais tranquila. Pense, obviamente, dedique ao ambiente mais estratégico, a questão mais tática, e deixe a questão operacional com a Embratel. E a Embratel, sim, vai implementar a segurança em camadas, vai gerenciar isso e vai entregar um pouco mais de paz para esse nosso ouvinte, né? Que está do nosso lado. Acho que é isso. Obrigado, Márcio. Obrigado. Realmente o nosso tempo terminou. Eu só quero dizer a vocês que no próximo dia 20 de maio, às 15 horas, nós estaremos novamente aqui. Agora eu vou trazer como convidado a ForcePoint e a gente vai falar um pouquinho do comportamento do usuário. Hoje nós falamos do comportamento da máquina, a gente vai falar um pouco na nossa próxima live exatamente do comportamento do usuário. Né? E aí a gente vai falar de uma ferramenta ou de uma solução chamada Dynamic User Protection, entendendo o comportamento do seu usuário. Não percam, fiquem conosco no dia 20 de maio, às 15 horas, a gente vai estar aqui falando novamente. Se vocês quiserem saber mais sobre a nossa maratona, vejam no nosso site Mundo Mais Tech, tem toda a programação de todas as maratonas da Embratel, Mundo Mais Tech, procurem lá no nosso site, vejam as nossas programações. Mas antes de encerrar, deixa eu agradecer ao Foster e ao Márcio pelo conhecimento que vocês compartilharam conosco hoje aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu vou deixar aqui um tempinho, Foster, para você se despedir dos nossos espectadores, tá bom? Claro, claro. Bom, eu que tenho que agradecer a vocês, obrigado pelo convite. Eu acho que esse tema, é um tema muito legal para a gente poder falar e muitas pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre inteligência artificial e sobre como trazer isso aí para a vida delas, para proteger a vida delas. Então, realmente é um tema bem pertinente. Muito obrigado mesmo pelo convite. A todo mundo que quiser, às vezes, saber um pouquinho mais, quiser precisar, sei lá, tiver alguma dúvida aí que a gente acabou não abordando aqui, fique à vontade para entrar em contato comigo, Rafael Foster, você pode me achar também pelo LinkedIn, então pode me seguir, fica à vontade aí, eu estou sempre à disposição. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Foster. Márcio? Na mesma linha do Rafael, né, agradeço a todos os ouvintes, né, agradeço você, Zé, pelo convite, agradeço ao Rafael pelo debate, muito conhecimento, né, é um tema bem interessante, muito agradável, a gente poderia passar horas e horas aqui falando sobre inteligência artificial, mas, enfim, né, nosso tempo é reduzido. Deixar também aqui aberto nossos meios de comunicações, né, sejam ele, obviamente, para procurar soluções da Embratel, para que a gente possa falar mais de segurança, também tem o LinkedIn, pode nos seguir lá, me conectar, me seguir. Agradeço muito a disponibilidade e a atenção de todos. Agora está na minha hora de agradecer todo o nosso time de Embratel, o nosso time que fica aqui no suporte, que ficam aqui nos suportando, agradecer a vocês, espectadores que estiveram conosco todo esse tempo, sempre é interessante vocês estarem conosco. E eu vou pedir para vocês, então, um último esforço aqui, a gente, no nosso encerramento, vai aparecer uma página aí de encerramento, e nessa página tem um QR Code, eu queria que vocês pudessem clicar nesse QR Code, dar sua opinião, o que vocês acharam, o que foi legal, o que não foi legal, darem sugestão para os próximos temas, né? Assim a gente melhora cada dia esse nosso encontro com vocês. Muito obrigado e até uma próxima.